Quando os portões do presídio de Recife se abrem para a minha entrada, estou diante de um desafio penoso. Como vencer a mente de um criminoso, canibal, manipulador? Em poucos instantes, estarei diante de um homem meticuloso que dizia matar em nome de Deus e se alimentar com a carne das vítimas também em nome do Senhor. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Você está pronto para abrir seu coração? Tô pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Olhar penetrante e fala mansa. Eu escutava vozes, sim. Contrastam com o corpo forte de professor de artes marciais. Jorge estudou nas melhores escolas. Homem de boa cultura, que usou de seu rico vocabulário para escrever o roteiro com todos os detalhes do que aconteceu. Todos esses atos de canibalismo estão descritos no seu livro, no seu filme. Ao olhar para o corpo já sem vida, pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. Além de escritor, ele se intitulava diretor de cinema e produziu filmes macabros, onde encena as matanças que pretendia realizar. E, por fim, realizou. Mergulhamos nas profundezas de um cérebro complexo de se explicar. Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoica? Um dos crimes mais chocantes desse século. Uma crueldade sem precedentes. Com detalhes que surpreendem até a polícia. Depois arrastou o corpo dela para esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela fez parte já, aqui mesmo no banheiro. Assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Jorge, Bruna e Isabel. Além de cúmplices, elas formam com ele um triângulo amoroso. Eles matavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. Qual é a sua descrição para canibalismo? É um animal que se alimenta da sua própria raça. A carne humana ainda era usada como recheio de empadinhas, salgadinhos, depois vendidos pela cidade. Aí quando eu botei na boca, eu senti coisa estranha. Suas pernas torneadas e grossas fazia os meus olhos canibais devorá-las. Nas palavras de Jorge, tudo cometido em nome de uma pretensa purificação da humanidade. Eu gostaria muito que o mundo fosse puro, fosse sem guerra. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. Por todos esses detalhes macabros, pelos fatos que compõem a história desse homem, meu encontro com ele na prisão é um desafio profissional tortuoso. Olha no meu olho, Jorge. Sim. Você é um canibal? Você tem atração por se alimentar de carne humana? Você sente prazer no sofrimento humano? Como vencer as barreiras da mente de Jorge Negromonte? Uma viagem penosa que você acompanha a partir de agora. É a primeira vez que eu falo a verdade. O Senhor permitiu eu me livrar de tudo, eu jogar toda a verdade. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o Diário do Mal.
A história da entrevista com um dos criminosos mais intrigantes que o mundo já viu nascer. Formado em educação física e faixa preta em karatê, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira tinha tudo para se estabelecer como profissional respeitado, mas trilhou caminhos tortuosos. Ele criou uma seita que pregava a maldade para combater o próprio mal. E, em nome da purificação da humanidade, cometeu, junto com 2 mulheres, uma série de assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. São 3 linhas que se cruzam para contar a história do Diário do Mal. A investigação da polícia. A vida de Jorge Negromonte até cometer os crimes. Incluindo o livro que escreveu. Os filmes que produziu. E, por fim, o encontro do repórter com o canibal. Sexta-feira, setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. 1 ano e 5 meses depois de ter sido preso, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira está prestes a quebrar o silêncio. Como vai ser meu encontro com ele? É o que vamos descobrir. Boa tarde. Roberto Cabrini, do SBT. Temos uma entrevista com o Jorge Negromonte. Segundos que parecem séculos. Enquanto espero sua chegada, imagino como penetrar no bloqueio de uma mente como a dele. Uma mente capaz de matar friamente. Esquartejar, comer partes do corpo e enterrar o restante em seu próprio quintal, seguindo dogmas criados por ele mesmo. Aí está ele, passos lentos, algemado, escoltado por policiais. A imagem sugere um homem frágil, indefeso, cabeça baixa, abatido. Sabe que vai enfrentar um repórter com muitas perguntas. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Aí não dá pra dizer que eu tô bem, né? Você está pronto para abrir seu coração? Tô pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Você não vai esconder nada? Não. Tudo que eu sei. Tudo que eu sei, tudo que eu me lembro. A verdade de um caso descoberto em 11 de abril de 2012. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram mortas em um ritual. Tudo aconteceu baseado nos dogmas de O Cartel,
a seita criada pelos 3 acusados. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 52 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, também com 52 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, 26 anos. Você é apontado como o líder do grupo. Justamente me apontaram, eu acho que por eu ser homem do grupo. Justamente por essas 2 mulheres. Os 3 são descobertos depois que a polícia começa a rastrear os cartões de crédito de uma das vítimas, que na época estava desaparecida. Se trata de Gisele Helena da Silva, 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo no circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa. Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Seduzida pela proposta, ela cai na armadilha e é morta. A filha dela, então com 2 anos, é tomada por eles e registrada como filha de Jorge Negromonte. Eu registrei no meu nome porque eu gostava tanto da menina, sentia tanto amor pela menina que eu não queria que ela assinasse, tivesse uma carteira profissional sem um pai. E a mãe dela, ela foi junto comigo. E ela foi assassinada por você. Foi sua primeira vítima. Eu não me lembro. Juntos, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de o cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. A polícia começa a cavar. Aparecem partes do corpo de uma mulher e em outro buraco, ao lado, partes de outra. A perícia confirma. São as desaparecidas. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não foi eu. Depois de retirar os corpos das covas, um policial chama a criança. Mostra a foto de Gisele, uma das assassinadas. E a pequena menina imediatamente reconhece a vítima e diz que o pai, Jorge, a tinha assassinado e enterrado no quintal.